se já é lavoura, se não é, se é um campo de pecuária que pode ser uma área de lavoura. Então todas essas questões são muito importantes para serem apresentados ao cliente. Como vão? Meu nome é Maurício Escobar, eu sou um dos sócios aqui da Estância do Pampa Imóveis Rurais, imobiliária situada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas que atua em todo o Rio Grande do Sul e no Uruguai. O nosso foco é o mercado imobiliário rural e antes de mais nada a gente gostaria de agradecer, eu em nome da Estância do Pampa gostaríamos de agradecer ao pessoal do IBREP e do canal Corretor Conteúdo pelo convite. Então é um prazer realmente estar aqui hoje para a gente trocar algumas ideias e apresentar, passar um pouco de como é o nosso dia a dia aqui. Um deles são os pilares do mercado imobiliário rural de excelência. E a gente tem como base, quase como um mantra aqui na empresa, que responsabilidade, confiança, conhecimento técnico, conhecer a propriedade efetivamente e a identificação das macro-regiões são pilares que sustentam essa excelência que a gente busca. Então a responsabilidade, esse pilar número 1, para nós o ponto de partida, vamos dizer, o ponto zero, a responsabilidade para abordar o cliente e passar para ele todas as informações da propriedade rural. Lembrando que aqui a gente está falando de uma extensão territorial do Rio Grande do Sul, 280 mil quilômetros quadrados. Então não tem como nós apresentarmos um negócio de um cliente para um cliente na metade sul do estado, sendo que ele é da região norte e vai se deslocar até lá e chega lá e não se confirmam as informações que a gente passou. Então, responsabilidade, uma autorresponsabilidade muito grande nesse sentido. Passar as informações corretas sempre para o cliente da forma mais assertivas possíveis, tendo a quantidade de hectare, apresentando para ele a aptidão da propriedade, se já é lavoura, se não é, se é um campo de pecuária que pode ser uma área de lavoura. Então, todas essas questões são muito importantes para serem apresentados ao cliente antes de, como que nem a gente fala aqui, de bater o arranque e sair para visitar alguma propriedade. O segundo ponto é da confiança e da credibilidade. O que é esse ponto que ativa muito aqui, tá? Esse ponto da confiança é aquele ponto que tu vai dizer para o cliente, vai conquistá-lo, vai apresentar para ele. Por exemplo, um cliente nos procura e nos diz que quer uma propriedade de um valor até o valor X e que tem que ter uma rentabilidade X. Nós temos que ser responsáveis e apresentar a confiança de, às vezes, dizer que não temos a propriedade para apresentar para ele. Não temos aquele negócio que ele quer. Com isso, ele vai ver, opa, esse corretor não quer só me vender, não quer me empurrar qualquer coisa. Ele vai selecionar um negócio, o melhor negócio para nós. Então vou confiar nele, vou acreditar no que ele fala. Assim tu vai adquirindo credibilidade de outras formas, realizando negócios, conectando com outras pessoas. O boca a boca para nós, em todos os negócios é muito importante, mas para nós, no mercado imobiliário rural, é extremamente importante, principalmente no nicho de mercado do agronegócio que é muito fechado aqui no Rio Grande do Sul e acredito que em todo o Brasil. É um nicho bem fechado. Então, se tu tens condições de penetrar naquele nicho, apresentar o teu trabalho, quanto mais pessoas tu impactares apresentando o teu trabalho, mais essas pessoas que tu impactaste positivamente vão te indicar para outros amigos, para outros produtores rurais que estão interessados, para outros empresários que estão interessados na aquisição de um imóvel rural. Terceiro ponto, conhecimento técnico. Aqui a gente vamos falar a língua do produtor, falar a língua do produtor rural e do investidor. Falar a língua é entender da cultura que ele cultiva naquela propriedade, é de todo o cenário que ele vem dos últimos 5 anos, como estão os preços dos grãos nesse período, como está o preço do quilo do boi neste período, como estão as exportações nesse período. Todas essas questões inerentes ao agronegócio, que permeiam o agronegócio, que são satélites, mas que não deixam de ser importantes como núcleo do negócio como um todo, tu tens que ter esse conhecimento. Então é importante que se faça um estudo macroeconômico do agronegócio, em que pé ele está hoje, quantidade de exportações, e aí mais intimamente a cada negócio, que a gente faz uma avaliação da propriedade, quais os índices pluviométricos da região, qual a aptidão da região, qual o tipo de solo da região, qual a topografia da região. Apresentar para o cliente o melhor negócio. Se o cliente está disposto a ficar
30 km do asfalto, ou 50 ou 80 km do asfalto, ou ele quer algo mais próximo do asfalto? Todas essas questões, essas perguntas são importantes que a gente faça para o cliente, e a gente tem que ter essas informações na ponta da língua para conseguir transmitir esse conhecimento técnico, além também da rentabilidade. Nós temos que saber, é obrigação do corretor saber quantas sacas de soja se consegue arrendar uma propriedade localizada nesta região. Qual o valor médio do hectare nesta região? Quantos sacos de arroz eu consigo nesta região, nesta propriedade, nesta localização? Mas quantos quilos de boi eu consigo de arrendamento por essa propriedade? Todas essas contas são importantes para que a gente consiga transmitir ao investidor, ao empresário, ao próprio produtor rural que queira ampliar suas operações, o que ele está comprando. Bom, ele está investindo X milhões e ele quer um retorno de X anualmente. Essa rentabilidade, essa conta, nós temos que estar com ela pronta também. O quarto ponto que a gente considera extremamente importante, não que os outros não sejam, os outros são tão ou mais, mas este ponto é um ponto específico que nós precisamos abordar com cautela. Conhecer a propriedade efetivamente. O que eu quero dizer? O corretor que se coloca no mercado imobiliário rural, ele tem que ir na propriedade, tem que pisar lá na propriedade, tem que conhecer o proprietário, tem que ver qual o anseio do proprietário, o que ele pretende com essa venda, qual a ideia de negócio depois da venda, o que ele irá fazer. Talvez um negócio que possa parecer engessado do ponto de vista do vendedor, o comprador surge com uma forma de pagamento diferente que se torna atrativo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente trabalha muito com prazo para pagamento, então o comprador não precisaria se descapitalizar de imediato. São raros os casos em que acontecem pagamentos à vista. Então, uma entrada e mais 3 anos, uma entrada e mais 4 anos, uma entrada e mais 5, uma entrada e mais 2, a depender do vulto do negócio, é plenamente possível. E o que eu quero dizer com isso é que essas propriedades que às vezes o proprietário pede 40 mil reais por hectare em entrada e mais 5 anos. De repente a gente apresenta para um comprador que não paga os 40 mil reais por hectare, mas que paga os 30 mil reais por hectare à vista, porque ele está recebendo à vista. Pode ser que seja vantajoso para este proprietário que está vendendo agora e que pretende colocar esse recurso em outro negócio, em sua operação, ou até mesmo para quitação de algum passivo eventual. Então isso é muito importante que se conheça a área. Conhecendo a área, tu vais ter a real noção da região, se existe ou não algum assentamento perto, se existe ou não algum vilarejo por perto. Todas essas questões que só indo no imóvel efetivamente é que tu vais ter essa condição de perceber, ter condição dessa percepção. Eu vejo muito conteúdo aqui, principalmente no canal Corretor Conteúdo, sobre imóveis urbanos. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Imóveis urbanos, não é muito mais fácil nós vendermos e apresentarmos depois que nós conhecemos? O mercado imobiliário rural não muda em absolutamente nada. Ou melhor, é mais exigente ainda, porque nós temos que conhecer todas as divisas da propriedade para apresentar ao comprador que vem ali se habilitar a realizar alguma proposta. Então, extremamente importante conhecer a propriedade, fazer agenciamentos. Hoje nós temos aproximadamente 100 propriedades agenciadas. Todas as 100 propriedades agenciadas, toda a nossa equipe conhece. Então, esse trabalho de excelência, essa busca pela excelência que vai te fazer te diferenciar no mercado imobiliário rural. Outro ponto extremamente importante e relevante que eu acho que a gente deve abordar aqui é sobre o cenário macroeconômico de macro tendências do agronegócio. A gente viu nessa pandemia os preços de grãos, preços da carne subirem a patamares nunca antes vistos, patamares históricos, essa é a verdade. Em razão da falta do produto, aquela antiga lei da oferta e da procura, mas muito também em razão da alta demanda. E isso é algo que não tende a mudar. Cada vez mais a demanda vai aumentar, a população vai aumentar e precisa se produzir alimentos para essa população. Não tenho dúvida que cada vez mais, ao longo dos 5, dos 10, dos 15, dos 20 anos, o agronegócio vai se fortalecer como um protagonista no setor da economia. Já vem sendo assim 2019, 2018, 2017, enquanto outros setores reduzem, caem o PIB, o agronegócio se mantém estável e com crescimentos extremamente importantes. Então esse cenário de alta demanda e de aumento da população, mais de 1 bilhão de pessoas aproximadamente, não tenham dúvidas de que há necessidade de alimentos e que é uma questão de sobrevivência
a produção desses alimentos. Por final, a gente gostaria de agradecer ao BREP, ao pessoal do canal Corretor Conteúdo, que nos deu a oportunidade de estar aqui conversando hoje nesse bate-papo, nessa troca de ideias, para dizer a verdade, e apresentar um pouco da nossa experiência, da nossa expertise aqui no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Nos sigam nas nossas redes sociais, é Estância do Pampa Imóveis Rurais, no YouTube, Facebook e Instagram. E o site é www.estanciadopampa.com.br. Para quem quiser o meu e-mail também para a gente conversar sobre algo, mauricio@estanciadopampa.com.br. Muito obrigado.